Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre nossas escolhas, seus limites e repercussões. É um conteúdo aqui de sociologia. A gente está discutindo a questão do indivíduo, né? E aí, o que é mais importante, né? O indivíduo ou a sociedade? O que a gente deve levar em conta, né? Quando a gente fala sobre nossas escolhas, os limites dessas escolhas e as repercussões, o que é mais importante? A questão individual ou a questão coletiva da sociedade? Antes de responder essa pergunta, é bom lembrar que quando a gente nasce, por exemplo, a gente já encontra, né, valores, normas, costumes, práticas sociais já desenvolvidas, já feitas. Quando a gente nasce, a gente só pega essas coisas e vai levando. Por exemplo, a língua. Quando a gente é pequeno, a gente vai aprendendo aquilo que as pessoas já têm por aqui, né? A língua que já é comum no lugar onde você nasce. Você não tem uma escolha sobre isso. Então, muitas coisas aí na nossa vida vêm de questões coletivas e você não pode interferir muito nelas, né? Mas a gente tem que também ver que existem questões individuais, existe também escolha. Não é só a gente chegar aqui e dizer, você faz tudo e pensa igual a toda a sociedade. Né? Existem leis comuns, existe uma moeda, existem práticas e valores que todo mundo segue. Não, não é assim. Existe a questão individual. E é importante dizer que as questões individuais não estão separadas das questões coletivas. Né? O que é individual, ou seja, o que é de cada um, não está separado não estão separados das questões comuns, né? Aquelas questões que são compartilhadas por todos. Não existe separação nisso. Né? Tem pessoas que podem reagir de um jeito, de outra forma, mas existe essa relação entre o individual e o coletivo, entre suas escolhas e aquilo que você não escolhe. Né? E tudo depende das relações sociais. As relações sociais é que vão definir o quanto existe aí de questão pessoal, individual, e quanto existe de questão coletiva que você não escolhe. O texto aponta aqui dois exemplos em relação ao voto. O voto que a gente faz, né, na época das eleições. Existem questões coletivas, comuns, e também existe uma questão individual. A questão individual é o voto. Eu posso obrigar você, posso dizer, olha, vote nesse candidato, né? Faça tal coisa, vote assim. Mas você pode chegar lá na urna e votar do jeito que você quiser. Nossa, nosso sistema de votação é muito individual, né? Apesar de ter propaganda política, a conversa com os amigos, com os parentes, os comícios, você assiste a televisão, né? Hoje em dia na internet, tem as campanhas. Não existe a força do coletivo também, mas existe também uma questão individual, que é o seu próprio voto. E existem as leis também. As leis, muitas vezes a gente se depara com leis que já foram criadas por outras pessoas e você não tem muito o que fazer. É lei, você tem que seguir. Mesmo assim, a gente também vê que muitas vezes
existe a decisão do indivíduo, né? Apesar das leis terem sido criadas lá no Senado, né? Mas as pessoas muitas vezes não querem seguir, né? Então se faz campanha para que as pessoas sigam as leis, mas muitos não seguem. Até mesmo quem cria muitas vezes não segue a lei, né? Então tudo é uma relação, né? A relação entre as decisões do indivíduo e as questões coletivas. O texto também fala sobre esses determinismos históricos ou sociais. A gente tem que ter muito cuidado com esses determinismos. Uma frase muito comum que acontece, que sempre as pessoas repetem, é que fulano ele é bom, ele um personagem histórico geralmente. Ele era bom porque ele já estava fadado a ser bom, porque ele estava numa sociedade assim, a família dele era desse jeito, ele teve uma criação dessa forma. Esses determinismos aí, eles não devem ser assim apontados ou seguidos. Existem escolhas individuais ali, não é? O indivíduo ele se torna indivíduo, ele é único e especial porque ele na vida dele ele tem relação aí, ele faz essa relação entre escolhas e aquilo que é coletivo. Lembre que a história de uma sociedade é feita por todos que nela vivem, não é? É bom a gente lembrar dessa frasezinha. O indivíduo faz a sociedade. Não é apenas a sociedade que faz o indivíduo. Meu Deus, eu vou colocar isso aqui numa camisa, sei lá, na frase do meu WhatsApp. Não é a sociedade que faz o indivíduo também faz a sociedade. As escolhas individuais também fazem a sociedade. O texto acaba aqui com uma frase de um pensador chamado Norbert Elias. Ele diz que a sociedade não é um baile à fantasia, em que cada um pode mudar a máscara ou a fantasia a qualquer momento. Desde o nascimento, estamos presos às relações que foram estabelecidas antes de nós e que existem e se estruturam durante a vida. Então, a gente está falando aqui sobre essa questão individual e Norbert Elias veio lembrar para a gente que a escolha individual ela também é limitada. Eu posso chegar num baile e a fantasia e posso escolher a máscara que eu quero usar. Só que na sociedade não é bem assim, né? Eu não posso, por exemplo, ir para a escola com qualquer roupa. Eu não posso ir para a escola nu. Só para citar um exemplo. Então existem regras na sociedade. Não, a sociedade não é feita apenas de escolhas individuais, né? A sociedade, como Norbert Elias diz, não é um baile à fantasia, que você vai lá e escolhe o que quer e vai mudando de acordo com o seu pensamento, de acordo com sua escolha. Então a gente realmente está preso a certas convenções sociais, a certas relações que acabam escolhendo as coisas para nós, né? E elas estruturam a nossa vida também. Então o que eu quero deixar aqui nesse texto é que a questão individual é importante, sim, mas vamos lembrar que também existem as questões comuns, coletivas. As duas são importantes. Na verdade, a relação entre essas questões
é que é o mais correto, é como a gente deve pensar. Bom, o exercício aí, a partir do texto, podemos dizer que questões individuais, né, o que é de cada um, estão separadas das questões coletivas. Justifique. Então você vai dizer sim, não e vai justificar utilizando aí o texto. O que o texto afirma sobre determinismos históricos e sociais? E o terceiro, explique o entendimento de Norbert Elias sobre a questão, sobre essa questão, né? Sobre a questão discutida no texto. Pronto. Então vou colocar aqui essa atividade aqui para vocês. Tá fácil. Então, até mais.